Eu tento entender as questões técnicas e eu vou chamar aqui, se a senhora aguarda um pouquinho aí. E, Lucas, também eu preciso falar com você, tá? Porque eu acho importante esse debate aqui, a história do Ângelo Gustavo e tantos outros que a gente já teve aqui. A gente já mostrou, doutora Zen, a gente já mostrou gente presa injustamente, a gente já mostrou gente que a família defendeu que era presa injustamente, depois acabou se tendo provas. Então, assim, a mãe conhece o filho, a gente está trabalhando de forma técnica. Eu quero entender o seguinte, uma pessoa, como aconteceu com o Ângelo, a gente já criticou isso aqui. Primeiro que a gente tem que, óbvio, levar criminoso, quem comete crime para cadeia. Mas a história do Ângelo, de alguém salvar uma foto na rede social, levar, a polícia te chamar, que não está errado, você vai lá, mas se apresenta e sai de lá preso e não está mais solto nunca mais. Eu tento entender, porque vamos supor que no momento a polícia lá aceitou, levou. A gente já falou disso aqui. Para isso tem audiência de custódia. Que daí eu imagino que ele estaria fora da audiência de custódia. Não foi, foi preso. Aí o Ministério Público aceitou, todos os trâmites foi aceitando. Aí a gente chega no momento em que a gente tem uma mãe falando que a justiça não aceitou as provas que ela levou da inocência, mas não é o contrário. Para se prender alguém, você não tem, é a investigação que tem que apontar as provas que incriminam. Então eu fico meio perdida. Aí a gente chega no momento em que tem empate de desembargador. O que essas pessoas que entendem do direito, me explica, encontraram que o Ângelo, ele tem que ser preso? Boa tarde. Isabelle, boa tarde. Parece incrível, né? Nós mesmos aqui no SBT Rio, tanto já comentamos sobre casos parecidos e a história sempre se repete. E a gente não consegue entender como, por exemplo, o Supremo colocou um traficante perigosíssimo em liberdade e a sociedade tanto criticou, e um cidadão, um rapaz como esse, de origem humilde, que não tem antecedente, e que eu mesmo tive a oportunidade de ver, Isabelle, antes. Você sabe que eu sempre tenho cuidado de examinar, antes de comentar, os autos, olhar com cautela. Parece que ele estava até internado, tem uma prova muito forte que a defesa, a nobre advogada levantou, de que ele não estava naquele fato, e ele continua preso. Realmente a gente tem que fazer um debate, Isabelle, porque o ônus da prova cabe à acusação. E nesse caso da defesa, parece que está com a razão. Então a gente fica a discutir, porque e o que essa mãe como pode funciona fazer? agora? Porque, assim, tecnicamente, o que é possível? Porque ela está aqui com a gente e eu fico pensando o seguinte, cara, quando você esgota tudo e você parece que, né, você analisou os autos, por isso é que eu estou perguntando, porque eu não sabia. Às vezes tem coisa Sim. que a gente não sabe, a gente ouviu a família, que conhece a pessoa e que você vai defender. Mas, assim, o que fala para uma mãe dessa que já esgotou tudo e parece que ninguém ouve outro lado, parece que... O que esperar, gente? Sim, Isabelle, eu entendo o sofrimento dessa mãe, a gente também fica um pouco até revoltado, né? Eu, como advogado criminalista, e estou comentando esse caso, você também, Isabelle, sempre muito com esse seu sentimento de justiça, a gente fica sem saber até o que dizer para uma mãe dessa, porque a gente sabe que algo não está certo. Nós temos que mudar esse sistema. Não pode um cidadão estar preso apenas por um reconhecimento fotográfico, apenas por um reconhecimento por uma rede social. O sistema acusatório, Isabelle, o sistema policial, o sistema do processo penal brasileiro vem falando isso. Eu mesmo venho falando isso, não só em sede de OAB, em sede de grupos de criminalistas, que nós precisamos ter certeza absoluta na investigação policial. A gente valoriza o trabalho da polícia, sim. Você sabe, Isabelle, que eu falo isso aqui. Valorizamos o trabalho da polícia, tem que combater o crime. Mas nós não podemos pecar por colocar um inocente preso, Isabelle. Não podemos, nem pela cor, nem pela condição social. Temos que ter uma máxima cautela. E os desembargadores que lá estão, Isabelle, também ficam numa situação que eles analisam, Isabelle. Veja bem, o processo penal é aquilo como uma cela de prisão. É o que está dentro daquela cela, é o que está dentro dos autos. Fica uma situação difícil, que eles recebem aquilo que a investigação colheu. Entendi. Então, nós temos que mudar também o Código de Processo Penal, a legislação. Infelizmente, eu volto a falar isso. Parece que é uma figura de linguagem, mas não é. É uma série de coisas, é um debate que nós temos que fazer na sociedade. Esse tipo de coisa não pode, Isabelle, se repetir.
Fica muito difícil, entende? Muito difícil. E a gente fica tentando esgotar aqui tecnicamente, saber o porquê, qual a razão. A gente não conhece o Gugu, como eles chamam. Então a gente traz aí, tenta se dar, sabe? Vou falar com a mãe dele agora. Obrigada, doutora Zenha, por me explicar, porque a senhora sabe, é o coração de mãe. E a gente tenta, de alguma forma, entender, porque mesmo assim, o direito dele seria se responder em liberdade. Qual é seu maior medo agora? Diante de toda essa luta, 1 ano, né?